Olá, eu sou Marcos Rogério e esse é o 7º vídeo da série Conheça a Reforma Administrativa. São 10 vídeos em que a gente apresenta a PEC 32, encaminhada pelo governo federal à Câmara dos Deputados. Se você quiser conhecer o conteúdo dos demais, acesse o endereço ao final deste vídeo. No vídeo de hoje, nós conversaremos sobre as mudanças que a PEC 32 faz no capítulo da Constituição que trata dos princípios da administração pública. E atualmente nós temos 5 princípios: legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade. A PEC introduz 8 novos princípios na administração, ficariam então 13, o que é bastante estranho, mas esses novos princípios, muitos deles nem são princípios e outros causam muita preocupação. Por exemplo, hoje nós já temos o princípio da impessoalidade e a PEC traz o chamado princípio da imparcialidade. Ora, o que é impessoal? Impessoal significa dizer que o servidor público, o gestor, não pode ter o lado do A ou do B. Ele tem que ser impessoal, ele tem que ser equidistante das partes. Quando a PEC traz o princípio da imparcialidade, ela não está alterando o princípio da impessoalidade. Então, o que seria o princípio da imparcialidade? E isso não está claro no texto da PEC. Por isso que muitas pessoas entendem que o governo está, através do princípio da impessoalidade, introduzindo a chamada ideologia da escola sem partido. Ou seja, os gestores públicos teriam que ser imparciais, não deveriam ter opiniões sobre os fatos, sobre as coisas. Imagina um professor, servidor público em sala de aula, sendo punido porque ele não é imparcial em relação a um determinado fato histórico. Imagine um pesquisador de uma universidade sendo punido por não ser imparcial, porque, por exemplo, ele entende que as mudanças climáticas são um problema sim, e o governo entende que não são um problema. Imagine alguém da área da saúde, servidor da área de saúde, sendo punido por ser obrigado a prescrever algum remédio como cloroquina, ivermectina, que não tem evidências científicas de que funciona. Ele seria punido por estar sendo parcial, já que ele ficou do lado da ciência? Então, a imparcialidade, do jeito que está posto na PEC, causa muita preocupação. Mas tem um outro princípio que é ainda mais preocupante. É o chamado princípio da subsidiariedade. O nome é grande, mas eu vou explicar. Subsidiário é aquilo que não é principal. É o subsidiário. Você tem o principal e o subsidiário. Este princípio da subsidiariedade já existe na nossa Constituição no capítulo que trata da ordem econômica. O que significa que nós vivemos numa economia de mercado e o Estado não deve ser ele próprio proprietário de supermercado, de lanchonete, de academia de ginástica, de posto de gasolina, porque o mercado funciona bem, o mercado provê melhor esses serviços do que o Estado. Então o Estado ele tem que ter uma conduta subsidiária em relação ao mercado. Ou seja, ele pode entrar naquelas áreas que o mercado não funciona e pode entrar naquelas áreas que são estratégicas, importante para a segurança nacional ou importante para a vida dos brasileiros e brasileiras, como é o caso da Petrobras, como é o caso de bancos públicos e tantas outras questões mais. Quando você introduz o princípio da subsidiariedade, ele está na ordem econômica, onde ele é muito bem-vindo, mas quando você leva ele para o coração da administração pública, o que é que você está dizendo? Que os serviços públicos também têm que ser subsidiários. Ou seja, se existe educação privada, para que ter educação pública? Se existem hospitais privados, para que ter hospital público? Se você tem correspondente no mercado privado, por que ter os serviços públicos? Ou seja, a lógica que está por trás do princípio da subsidiariedade é a lógica de que você pode e deve sim privatizar os serviços públicos, entregar para a iniciativa privada os serviços públicos. E isso, pessoal, bota em risco a própria ideia de direitos sociais. Afinal, não existe a garantia do direito social à educação, à saúde, à cultura, se não tiver servidores públicos, se não tiverem escolas públicas, hospitais públicos que façam valer esse direito. Então, esses temas ligados à reforma administrativa são
muito importantes e mudarão o próprio desenho do Estado brasileiro. Como são muito importantes, nós não podemos deixar só na mão dos deputados e senadores. É importante que você se informe, que você mobilize-se e que você participe do debate.